Nesse treinamento, nós vamos abordar a parte mais conceitual que envolve o universo da dinamometria e da algometria. Dentro dessa mesma plataforma, vocês podem encontrar um treinamento um pouco mais curto, envolvendo mais uma questão prática desses dois temas. Mas aqui a gente vai dar uma abordagem maior na parte conceitual, que é super importante para que você entenda todo o universo que envolve a aplicação do nosso equipamento na sua rotina clínica. Bom, então se você não viu os treinamentos básicos, o meu nome é Luiz Perdona, eu sou fisioterapeuta e um dos sócios fundadores da Medeor Medtech. E vou falar um pouquinho sobre a história, o motivo, né, de nós termos desenvolvido esse produto. O que nós quisemos trazer é uma resposta para essas duas perguntas, para esse problema, né? Como fazer a avaliação de força muscular em ambiente clínico, já que a utilização das mãos para isso, através dos testes de função manual, eles não são suficientes para o que a gente quer de ciência hoje dentro das áreas de reabilitação. E outra questão é que nós atendemos pacientes que sentem dor. A queixa sempre vai ser dor. O paciente não vai chegar no seu consultório, na sua academia, falando, olha, eu tenho uma disfunção, um déficit de rotação medial no meu quadril que gera um excesso de adução durante algum tipo de movimento e eu quero corrigir isso. Ele vai falar, eu tenho dor no joelho, tenho dor no quadril, e a gente tem que se virar para identificar, classificar e conseguir tratar esse problema. A gente sabe que por muitas vezes, quando a gente não tem essas métricas objetivas no processo de reabilitação, o paciente pode ter dificuldade na percepção do progresso da terapia. Isso pode causar uma dificuldade na adesão terapêutica mesmo do paciente, aquele processo que a gente está trabalhando com ele. E nós perdemos alguns parâmetros bem importantes, por exemplo, para valoração de carga, por exemplo, de um treinamento dentro da cinésio ou dentro de ambiente, por exemplo, de academia. A gente sabe também que essa falta de métricas objetivas, quando a gente fala em força muscular, por exemplo, ela é um problema até de saúde pública. A gente sabe que, por exemplo, cerca de 80% a 90% das relesões ligamentares de joelho pós-LCA, elas têm em parte, né, parte da culpa desse processo é a falta de métricas objetivas no momento da alta, né, de retorno ao esporte. A gente sabe, por exemplo, que quando o paciente tem uma assimetria acima de 10, algumas literaturas acima de 15% no momento da alta desse paciente pós-operado de LCA, ele tem 4 a 4,5 vezes mais chance de reruptura daquele enxerto. Então, é um problema não ter essas métricas em ambiente clínico. Então, contextualizando, né, o que é força muscular? Força muscular, no caso, é a capacidade de exercer tensão contra alguma resistência envolvendo fatores mecânicos, psicológicos, superando ou sustentando, né, ou cedendo a uma força externa. E a força máxima é o máximo que esse sistema neuromuscular é capaz de gerar, tendo ou não movimento. O nosso produto, ele avalia, querendo ou não, uma fase sem movimento, uma fase estática dessa força, que a gente vai falar de força isométrica. Existem alguns estudos validando esse tipo de produto também para força excêntrica, mas a gente não vai citar muito aqui dentro do nosso material, mas dentro do repositório de artigos você pode encontrar alguns papers falando sobre esse tipo de avaliação também com dinamômetros isométricos. Então, como a gente já comentou, o que a gente tem de opção para fazer a avaliação de força muscular em ambiente clínico? A gente pode utilizar as provas de função manual, só que elas são muito subjetivas, principalmente lá no final da escala. Por exemplo, uma escala de 0 a 5 de Kendall, por exemplo, até um grau 3 você tem uma certeza em relação à qualidade da função muscular. Mas do 4 em diante complica um pouco, porque, por exemplo, uma força 4 que impõe uma resistência leve num teste manual, o leve para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, né? O que seria o normal em relação a um grau 5, por exemplo. Então, acaba sendo muito subjetivo. A própria literatura fala que ela mede, esse tipo de teste mede função, não mede força. Força é uma grandeza física, vetorial, que precisa de um módulo, uma ordem numérica, direção e sentido. Isso com as mãos não tem como. A gente tem a opção da dinamometria isocinética,
que é o padrão ouro. É a melhor forma de avaliação de força que a gente tem no mercado. É um equipamento grande, é um equipamento caro, que te entrega métricas muito importantes, como uma curva de torque, potência, trabalho, coisa que com um dinamômetro isométrico você não vai conseguir de uma forma muito simples. Porém, por ser exatamente um equipamento muito custoso em ambiente clínico, o preço estimado em torno de $100 mil, mais ou menos, acaba sendo impraticável para grande parte dos profissionais. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma terceira opção, que é a dinamometria isométrica. O nosso equipamento, ele é um equipamento que funciona por compressão. O paciente vai exercer força contra o equipamento. Então, por exemplo, aqui com o produto, nesse formato de dinamometria, o paciente vai exercer uma força contra ele, tem uma célula de carga dentro do equipamento, que vai traduzir esse sinal elétrico, né, que vai ser colocado em cima da célula de carga, vai ser traduzido em uma força. Existem no mercado também equipamentos por tração. Cada um tem uma particularidade em relação à sua construção, em relação à sua aplicação. Esse tipo de equipamento, que são os handheld dynamometers, eles são os dinamômetros mais comuns que a gente encontra nas publicações acadêmicas. Por exemplo, dois dinamômetros muito usuais, né, que você vai encontrar nos artigos é o Lafayette e o Microfet, ambos norte-americanos. E são os principais que a gente vai encontrar em relação, por exemplo, à comparação com o isocinético. E sempre há uma correlação positiva desse tipo de dinamometria com avaliação em dinamômetros computadorizados isocinéticos para avaliação, por exemplo, de pico de torque, pico de força, simetrias, assimetrias e relações musculares. Então, ele é considerado, sim, um equipamento válido frente à dinamometria isocinética para a captação desses dados. É lógico que ele não vai te entregar tudo que um dinamômetro isocinético vai te entregar, mas para o principal, para nós, que é a questão do pico, da força máxima, ele é um equipamento considerado válido. E, obviamente, é um equipamento muito menor, muito mais barato, né, com custo acessível muito melhor, e muito mais portátil, que você pode carregar para qualquer lugar. Uma máquina de 600 quilos, obviamente, vai ficar sempre dentro do mesmo ambiente. Então, com esse tipo de equipamento, a gente consegue avaliar de forma quantitativa a força também o torque muscular. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferenciação do que é força e o que é torque. A gente consegue avaliar simetrias e assimetrias, a gente consegue avaliar relações de agonismo e antagonismo, estabelecer dessa forma critérios mais objetivos de tratamento e alta e ter mais chance de uma boa resposta nas nossas intervenções, no que a gente faz com os nossos clientes. E além disso, também tem uma questão interessante que a gente consegue quantificar a carga ideal de treinamento para algumas métricas, algumas valências musculares que a gente pode trabalhar. Como é que a gente faz isso? Qual a importância? Primeiro, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente vai iniciar um treinamento de força, durante as 4 a 6 primeiras semanas desse treinamento, o paciente vai ganhar força muito mais por uma adaptação neuromuscular do que por qualquer processo de hipertrofia, por exemplo. O problema é que depois dessas 4 a 6 primeiras semanas, vai chegar num platô, e para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir aumentar essa força muscular, a gente precisa desafiar o sistema neuromuscular de algum jeito. Existem alguns métodos, um dos mais utilizados é através de cálculos ou da realização mesmo de um teste de uma repetição máxima. E o interessante é que tem uma fórmula preditiva de um teste de um RM, de uma repetição máxima, utilizando dinamômetros isométricos, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco como é que é e como é que é feito esse cálculo. Então, é mais uma vantagem. Você, além de conseguir avaliar, de conseguir metrificar essa diferença de força, relações, você também vai ter uma métrica basal, digamos assim, para a prescrição de carga mesmo de treinamento, que é algo bem interessante nas nossas rotinas. Em relação à avaliação em si, quando a gente vai fazer o processo avaliativo, a gente tem que setar alguns parâmetros, né, um método dessa avaliação. Por exemplo, a gente tem que ajustar um tempo de contração. O tempo de contração mais comum, o tempo de teste mais comum que a gente tem na literatura é de 5 segundos. Porém,
tem estudos que trabalham com valores diferentes. No nosso aplicativo, você pode selecionar de 1 até 60 segundos de tempo de contração. Então, se você quiser, você pode manter por até 1 minuto e ver até como é que se mantém essa força dentro do gráfico, por quanto tempo se mantém e o comportamento dessa curva. É uma possibilidade. Mas, geralmente, quando você abre um artigo, vai ter um tempo de 5 ou 6 segundos de teste. A gente geralmente trabalha com a média de algumas repetições. A maioria dos artigos trabalha com a média de 3 repetições. Tem uns que fazem mais, até 5, 6 repetições. Tem outros com N maior e por uma questão de tempo, provavelmente, acabam fazendo com 2 repetições. Uma repetição só não é interessante, porque tem um efeito aprendizado desse processo quando você vai fazer a avaliação. Vocês vão perceber na prática que, muitas vezes, essa primeira repetição ela vai ser submáxima. O paciente vai conseguir desempenhar um pouco melhor na segunda, na terceira vez que ele faz o teste. Então, de modo geral, uma boa prática seria você fazer 4 repetições, considerar a primeira como sendo adaptação e trabalhar com a média das próximas 3. Acaba sendo um método interessante. Se não houver tempo, tudo bem. Você pode alterar com o que for mais praticável dentro do seu ambiente. É interessante também que a gente tenha um tempo de intervalo entre essas repetições. O tempo médio de intervalo acaba sendo em torno de 30 segundos. Mas, de novo, existem estudos que fazem 20, 15 segundos de intervalo entre as repetições, tem estudos que fazem 1 minuto e meio. De novo, no nosso aplicativo, você vai poder selecionar qual o tempo de intervalo entre os testes. E o ponto maior de dúvida dos nossos clientes quase sempre acaba sendo, como é que eu faço a avaliação em si? Como é que eu posiciono o paciente para fazer uma avaliação, por exemplo, de rotador externo de quadril? Primeiro, pessoal, se você for na PubMed e baixar 10 artigos que avaliem, por exemplo, força de rotação externa de quadril, se o mesmo protocolo for repetido dentro de 3 desses 10 estudos, é muito. Por ser um dinamômetro portátil, um dinamômetro pequeno, a gama de posicionamentos ela é quase que infinita. Então, o mais importante vai ser o jeito que você vai fazer, como você vai estruturar dentro até do seu ambiente. Se você tem uma maca, se você tem uma cadeira só à disposição, se você vai fazer tudo no chão, vai ter que adaptar de acordo com esse local e de acordo até com a condição do paciente, que a gente vai falar daqui a pouco em relação a isso. Então, o mais importante é a sua padronização. Se você for usar em pesquisa, você vai descrever esse posicionamento, tanto do avaliador quanto do indivíduo a ser avaliado, nos métodos, e para que quem leia aquele material possa reproduzir isso depois. Se você quiser comparar essa sua avaliação com alguma avaliação na literatura, você vai precisar fazer o teste exatamente da mesma forma que aquele outro estudo fez. Então, eu achei um estudo bacana com atletas, por exemplo, overhead, de ombro, de rotação externa e externa. Eu vou mostrar um trabalho para vocês. Se você quer comparar o seu paciente, supondo que você esteja atendendo um atleta com essa característica, com aquela amostra, você vai ter que fazer a avaliação exatamente do mesmo jeito, ok? Então, isso é bem importante. Dentro do nosso material de treinamento mais prático, mais básico, menos conceitual, nós colocamos ali pelo menos uma sugestão de posicionamento para praticamente todos os grupos musculares. Então, vocês podem conferir lá e concordar ou não, isso é normal. Dependendo da situação, vocês vão ter que adaptar. Por exemplo, esse estudo que está aparecendo na tela para vocês agora é um estudo interessante, que é um estudo que conferiu a confiabilidade intra- e interexaminador da dinamometria manual isométrica em atletas de rugby, então atletas de alto rendimento de rugby, para avaliação de flexores de joelho. Então notem que tem 3 imagens, três formas que eles utilizaram a dinamometria isométrica. Na primeira imagem, o paciente está em decúbito ventral, com o joelho flexionado a 15 graus, com o uso de uma cinta de fixação. Na imagem do meio, você tem esse mesmo posicionamento, só que sem uso de cinta, com resistência manual. E na terceira imagem, vocês podem ver que é um posicionamento totalmente invertido, ali em decúbito dorsal, com joelho e quadril a 90 graus.
Esse estudo é interessante porque ele traz duas dúvidas, digamos assim, dos nossos clientes também. Tá, a força que eu estou fazendo como oposição, como resistência à força do paciente, ela vai interferir no resultado? A resposta é não, ou pelo menos depende. É um conceito físico de ação e reação, terceira lei de Newton. Se a força que o paciente está exercendo sobre você, no caso, fazendo oposição, for igual à força que você está fazendo de oposição, não vai haver movimento, não vai haver aceleração, ok? Por ação e reação, conceitualmente, essas forças são iguais. Se não há movimento, o teste acaba sendo considerado como sendo válido. Se por algum motivo o paciente estiver conseguindo flexionar, por exemplo, o joelho, nessa imagem que vocês estão vendo, ou porventura o avaliador está estendendo o joelho do paciente, nesse caso, alguém está fazendo mais força que o outro e o teste não vai ser considerado como sendo válido, ok? Então, é isso que se tem como consenso na literatura. Vocês podem consultar a nossa base de artigos, nossa base de repositório. Lá tem cerca de 80 artigos sobre o tema, sobre dinamometria, e o consenso é esse. Tanto que se vocês forem ver na tabela, que está embaixo dessa imagem que vocês estão vendo agora na tela, vocês podem ver que a força com uso de cinta e com uso de resistência manual é a mesma, ok? 341 newtons de média. Já quando você muda o posicionamento, que é o que acontece na terceira imagem, notem que o valor de força acaba se alterando bastante. No caso ali subiu para 437 newtons, em média. Ok? Então o que não pode acontecer? Você avaliar igual a imagem do meio e querer reavaliar igual a imagem lá final. Se você fizer isso, você vai ter uma diferença de força, só que você não vai saber se o paciente ganhou ou perdeu alguma coisa, porque você mudou o método. Então é muito importante o processo de padronização. E esse posicionamento ele também vai depender até da condição do próprio indivíduo que está sendo avaliado. Por que eles fizeram a 15 graus? Não fizeram a 90, não fizeram a pico de torque, por exemplo, a 90? Porque eles utilizaram esse estudo como referência. Ele é um estudo interessante que fez avaliação de flexores de joelho, de isquiotibiais, em pessoas que tinham um histórico de lesão recente nessa musculatura. E olha que interessante, eles fizeram a avaliação a 90 graus, então imagina o joelho formando um ângulo reto ali em decúbito ventral, e compararam com uma avaliação no comprimento muscular maior, em torno ali de 15 graus. Nessa amostra, quando foi feita a avaliação a 90 graus, notem que a diferença de força entre o membro machucado, né, o membro envolvido e o membro não envolvido, ficou em média em 10%. Que é uma diferença baixa, que a gente consideraria como sendo uma diferença até normal. Porém, nessa mesma amostra, nessas mesmas pessoas, quando foi aumentada a extensão de joelho, mais para o final da extensão, essa diferença saltou para em torno de 27%, dentro do mesmo grupo, dentro das mesmas pessoas que estavam sendo avaliadas. Então, o que esse estudo conclui? Que quando você faz uma avaliação, se você tem um paciente rígido, saudável, se você fizer a 90, se você fizer a 30, se você fizer a 15, tanto faz, porque você quer basicamente a comparação contralateral, você quer saber como o paciente está agora e como ele vai estar depois, então tanto faz. Porém, se você está com uma população especial, por exemplo, alguém com lesão muscular, é melhor você trabalhar com comprimentos musculares maiores, porque você vai ter maior possibilidade, maior sensibilidade de identificar essas diferenças de força. Então, mesmo que você padronize no seu ambiente, você vai fazer sempre a 90 graus, se você pegar alguém com lesão muscular, talvez seja interessante você mudar essa angulação, ok? E essa angulação que você vai trabalhar também vai alterar todos os outros parâmetros do teste. Por exemplo, as relações musculares entre músculos agonistas e músculos antagonistas. Todo movimento que você fizer vai ter um músculo responsável por esse movimento, que a gente vai chamar de músculo agonista, e vai ter um músculo que se opõe a esse movimento, que controla esse movimento, que são os antagonistas. Lógico que também tem ação de sinergistas, né, estabilizando todo esse processo. Mas todo movimento vai ter esse padrão. Então, toda articulação vai ter, né, uma relação entre agonismo e antagonismo. Todo teste vai ter. Se você fizer rotação interna e externa de quadril, você consegue ter uma relação de agonismo e antagonismo. Porém,
a relação mais usual, mais bem descrita na literatura é a relação entre isquiotibiais, entre flexores de joelho, e quadríceps, a famosa relação IQ ou HQ em inglês. Essas relações nada mais são do que a divisão de um número pelo outro. Você vai pegar o número de força ou torque de isquio, nesse caso da relação IQ, e vai dividir pela força de quadríceps. Quando a gente faz essa divisão, você vai ter um valor absoluto, um valor bruto. Nesse exemplo que está na tela de vocês, 17 dividido por 31 vai dar uma relação de 0,55. Se a gente quer essa apresentação em percentual, você simplesmente multiplica esse valor por 100. Então, se deu 0,55, equivale a uma relação de 55%. Aqui uma observação bem importante, tá? Como é que a gente interpreta isso? A relação deu 60%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força do número que está em cima, né, do valor que foi colocado em cima, no caso de isquiotibiais, equivale a 60%, ou 55% nesse exemplo, da força de quem está embaixo, no caso de quadríceps. Então, é uma relação de equivalência. E há uma certa confusão na hora de interpretar e na hora de falar esse resultado, por exemplo, para o cliente. Não necessariamente a força, por exemplo, de isquiotibiais vai ser 60% maior ou 60% menor, ou de quadríceps vai ser 60% maior ou 60% menor. A matemática pode não bater. Por isso que a melhor interpretação é falar, olha, a força de isquiotibiais, nesse caso, equivale a 60% da força de quadríceps. E não que é 60% a mais ou 60% a menos. Ok? Bom, qual é a relação dita como ideal, por exemplo, para a relação isquiotibial-quadríceps? Depende um pouquinho. Se você está trabalhando com dinamometria isocinética, o que o dinamômetro isocinético vai fazer? Você vai ter uma curva de força, uma curva de torque de quadríceps, por exemplo, que é o que está sendo representado acima, e você vai ter uma força, uma curva de força ou de torque de isquiotibiais que está sendo representado abaixo. Notem que o formato dessa curva ele é diferente. Para quadríceps, você tem uma curva em formato quase de um sino, onde o ponto máximo dessa curva é esperado que ocorra por volta de 60, 70 graus de extensão de joelho. Ou seja, o pico de força, o pico de torque para quadríceps, ele acontece por volta de 60 graus de flexão de joelho. Já notem que a curva de baixo, a curva de isquiotibiais, ela tem um formato bem diferente. E esse pico ele acontece bem antes, por volta ali de entre 25 e 30 graus. Então, o dinamômetro isocinético ele vai pegar exatamente esses picos. Né? O pico de isquiotibial vai dividir pelo pico ali de quadríceps e vai te dar um valor. Esse valor ele é dito como ideal estando em torno ali de 60%, uma relação de 0,6 ou 60%. Porém, por mais que você posicione esse indivíduo a ser avaliado em angulações estimadas de pico, por exemplo, a 60 graus para quadríceps, a 30 graus para flexor de joelho, isso aqui também depende um pouquinho de individualidade biológica. Eu não tenho como afirmar que para aquele paciente o pico acontece em 60, e não em 65, e não em 70, a não ser que você faça de grau em grau. Mas isso com dinamometria dinamometria isométrica, a gente não consegue. Então, a gente não consegue ter certeza exata que a gente está no momento de pico para aquele processo de avaliação. Essa é uma questão. Então, a gente pede para ser um pouquinho mais complacente com essa relação, com esse valor dito como ideal. Nós recomendamos que você trabalhe com um range de normalidade, entre 0,50% ou 50% até 60% como sendo normal para essa relação quando a gente está trabalhando em pico. Esse estudo que está apresentado na tela para vocês agora, esse gráfico, eles fizeram o seguinte, eles fizeram no eixo X ali, um incremento de 10 em 10 graus da flexão de joelho e no eixo Y o valor encontrado da relação com dinamometria isométrica. E notem o seguinte, quanto mais próximo da flexão de 90 graus de joelho, essa relação mais baixa
vai ser essa relação. O que é esperado? Porque lembrando, no exemplo, né, nas imagens anteriores, o pico de torque de isquiotibiais, ele acontece um pouco antes do pico de torque de quadríceps. Como a 90 graus a gente está bem longe da angulação de pico para flexores, acontece que o número que está em cima da fração diminui em relação ao número que está embaixo da fração. O número de isquiotibiais vai diminuir, o número de quadríceps vai se manter relativamente alto. Consequentemente, quando a gente divide, em vez de dividir, por exemplo, 6 por 10, você vai estar dividindo 2 por 10. Consequentemente, essa relação acaba diminuindo o valor. E isso é normal. Então, se você fizer uma avaliação a 90 graus de flexão de joelho, tanto para isquiotibiais quanto para quadríceps, você vai ter uma relação que não vai chegar em 60%, isso é normal. Talvez até aquela relação de 60% não seja o ideal, seja até patológica, digamos assim, envolva algum tipo de condição. Mas nota que quando a gente vai estendendo o joelho, essa relação vai aumentando, porque a gente vai se aproximando da angulação estimada de pico para isquiotibiais. Então, dependendo como você posicionar, você vai ter uma relação estimada diferente. Vocês podem, por exemplo, se basear nesse gráfico, nesse estudo que a gente está apresentando para vocês. Bom, e como foi comentado, essa relação ela ocorre para todos os grupos musculares. O problema é que para outras situações que não o joelho, há muita variação na literatura em relação ao dito valor ideal. Okay? Esse estudo é um exemplo disso. Por exemplo, esse material, ele foi feito, esse artigo ele foi feito com atletas overhead, tentando estabelecer valores ideais, valores esperados de força e de relação muscular. Ele dividiu em dois tipos de teste, dois posicionamentos, ambos em isometria. Isometria ali, rotadores externos e internos de quadril, uma posição 90-0. O que é essa posição 90-0? O primeiro número é o grau de abdução da glenohumeral. Então, por exemplo, 90 graus de abdução da glenohumeral. E o segundo número é o grau de rotação dessa glenohumeral. Então, 90-0 é 90 de abdução e neutro de rotação. Já a posição 90-90 seria 90 de abdução e 90 de rotação lateral. Notem o seguinte, quando a gente está em posição neutra, abduzido a 90 graus, a relação ficou próxima de 1. 0,89, 0,93, com desvio padrão de 0,15, 0,14. Ou seja, quase a mesma força entre externos e internos. Geralmente, os rotadores internos vão ser um pouquinho mais fortes, por isso que a relação tende a ser um pouquinho mais baixa, 0,80, 0,90, ok? Em posição neutra. Já na posição 90-90, que é já com rotação lateral, concordam comigo que é muito mais difícil, se eu já estou rodado externo, continuar exercendo força aqui para trás, vai favorecer a rotação medial. Consequentemente, rotadores externos por internos. O número de cima diminuiu, o número de baixo aumentou, essa relação diminui. Isso é normal. Então, se você avaliar um paciente nessa posição aqui, obviamente você não vai encontrar a mesma relação de uma posição neutra. E tudo bem, isso acaba sendo normal. Bom, outra questão que é um ponto de dúvida, geralmente, e que vocês vão encontrar isso com os clientes de vocês, porque eles vão perguntar, tá, entendi que eu tenho uma relação de simetria, ok, relação ipsilateral, ali, diagonismo, antagonismo muscular, mas eu quero saber, a minha força é normal? Bom, isso é um problema. Por quê? Existem estudos, por exemplo, como essa tabela, né, que está sendo apresentado para vocês. Esse estudo é um estudo com um N bem grande. Foram avaliadas 1.000 pessoas, entre crianças e adultos. Foi classificado em diferentes faixas etárias, então de 3 a 9 anos, 10 a 19 anos, 20 a 59 e mais 60 anos. E foram feitos vários grupos musculares com dinamometria isométrica. Só a força de preensão manual, que é a primeira linha, que não foi com dinamômetro isométrico compressivo, foi com dinamômetro handheld, que é um pouquinho diferente do nosso produto. Então, por exemplo, assim, se você tem um paciente entre 20 e 59 anos
ele é do sexo masculino. Se você for cruzar ali na tabela, a força de abdutores esperado em newtons é algo em torno de 170. Então, essa seria uma força esperada de abdução de quadril para uma pessoa entre 20 a 59 anos. Ok. Segundo esse estudo. Pode ser utilizado esse valor como sendo uma referência para você? Pode, só que tem um problema. Esse estudo, se você for ler os critérios de inclusão, eles são muito vagos. Basicamente, o que eles incluíram? Pessoas entre a partir de 3 anos que se consideravam saudáveis e poderiam ou não participar de atividade física na sua vida diária. Então, dentro dessa amostra pode ter fisiculturista, pode ter pessoas que nunca levantaram um halter na vida. Então, é muito genérico esse valor. Se você tem um paciente treinado, por exemplo, um atleta de futebol, provavelmente tudo que está aqui vai ser submáximo para ele. Se você tem um paciente extremamente debilitado, possivelmente tudo que está aqui vai ser muito para ele. Então, pode servir como norte, mas deve ser utilizado com tabela, esse tipo de critério, esse tipo de comparação. A própria literatura fala que a melhor comparação é sempre intra-indivíduo. Simetria, relações de agonismo-antagonismo, ou pré e pós algum tipo de intervenção. Comparar uma pessoa com outra envolve muitos fatores que podem interferir nesse resultado. Existem estudos com um pouquinho mais de rigor metodológico, essa revisão de literatura, por exemplo, para força de flexão e extensão de joelho é um exemplo disso. Aqui ele está apresentando o valor de uma forma um pouquinho diferente, que é a força de torque normatizado por peso corporal. A gente já vai falar dentro desse treinamento do que se trata isso, mas é uma possibilidade também. Mas, de novo, sempre cai dentro do mesmo problema. A gente não tem muita certeza da questão da amostra em si, dos critérios de inclusão, critérios de exclusão, e o quão homogêneo é esse resultado. Bom, o nosso equipamento, em especial, ele vai dar para vocês o valor de força em quilogramas força ou em newtons. A gente pode selecionar no momento que a gente faz um roteiro. Na literatura, vocês podem encontrar dessas duas formas, ou vocês podem também encontrar como sendo torque. O torque, ele sempre se refere a um momento de rotação. E toda articulação, todo movimento vai ter esse momento de rotação dentro das nossas articulações. Para cálculo de torque, a gente precisa necessariamente de um dado a mais. A gente vai precisar da força absoluta, ok? Em quilos, no caso, em newtons, né? Se estiver em quilos, a gente vai ter que transformar para newtons. Mas você vai ter uma força absoluta e você vai precisar do que a gente chama de braço de alavanca. A distância, nesse caso, do eixo da articulação ao ponto onde é que você apoiar o produto. Então, por exemplo, se você fizer uma avaliação de flexor de cotovelo, você vai pegar a distância mais ou menos da linha articular aqui do cotovelo, mais ou menos os epicôndilos, até a distância onde é que você apoiar o produto. Essa distância aqui, ela tem que estar em metro, então se é 40 centímetros, vai ser 0,4 metro. E você vai multiplicar pelo valor de força em newtons, porque é newton por metro, não é newton por centímetro e nem quilo por metro. Bom, o nosso aplicativo faz isso para vocês, mas se vocês quiserem fazer ou tiverem que fazer em algum momento no braço, vocês vão pegar o valor de quilo, multiplicar pela aceleração da gravidade para transformar para newtons, e aí sim multiplicar por esse braço de alavanca em metro. Aí vocês vão ter a métrica de torque. Para o nosso cliente, de modo geral, é um dado que não traz tanta informação assim. Se você vai comparar com algum artigo na literatura que utilizou o torque ou um isocinético, por exemplo, que te dá o valor de torque, você vai precisar dessa métrica. Porém, concordam comigo que é muito mais palatável para o paciente você falar, a sua força deu 20 quilos, ou sua força deu 200 newtons, ou você falar, seu torque articular é de, por exemplo, 150 newtons por metro. A força em quilos, às vezes até em newtons, acaba sendo mais fácil, né, de compreensão para o nosso cliente. Então,
geralmente é o valor que a gente acaba demonstrando. Bom, outra questão é a questão de simetria. Como é que a gente faz o cálculo dessa relação de simetria? Quando vocês lerem no artigo o termo LSI, a sigla LSI, ele está se referindo ao que a gente chama de Limb Symmetry Index, que é o índice de semelhança de força de um lado em relação ao outro. A semelhança, logicamente, quanto maior, melhor. Então, o que a gente considera como sendo ideal? Uma semelhança acima de 90%. Consequentemente, uma assimetria, uma diferença abaixo de 10%. A assimetria vocês não vão encontrar com um termo, uma sigla, né, na literatura. Geralmente vai estar descrito mesmo, assimetria, né, a palavra assimetria. A assimetria, obviamente, quanto menor, melhor. O que é considerado como sendo o ideal? Uma assimetria de até 10%, até por uma questão de lateralidade. De 10 a 15 é uma área meio cinza na literatura. Tem estudos que dizem que assimetrias acima de 10% não são normais, outros que acima de 15% não são normais. Mas existe um certo consenso que assimetrias acima de 15% são problema. Por isso que dentro da nossa aplicação você vai ver que quando você tiver uma assimetria abaixo de 10 vai ficar em verde, de 10 a 15 vai estar em amarelo e acima de 15 vai estar em vermelho. É assim que a gente classifica. Bom, e lembra que eu comentei com vocês que existe uma fórmula de predição de um RM, de uma repetição máxima, baseado no valor da dinamometria? Essa fórmula ela foi descrita em 2017. Ela tem diversos problemas, já vou citar alguns para vocês, mas ela acaba sendo interessante. Por quê? Porque, de modo geral, os profissionais, digo principalmente da área de fisioterapia, eles não costumam calcular um RM, uma repetição máxima, para prescrever treinamentos, por exemplo, dentro da cinesioterapia. Isso é um problema, porque a gente acaba prescrevendo carga de acordo com uma percepção subjetiva, que não é ideal para o que a gente quer hoje dentro dos pilares da prática baseada em evidência. Então, o que é interessante? Essa fórmula ela tenta transformar um dado estático, isométrico, em uma relação com um teste concêntrico e excêntrico máximo de uma repetição máxima. Então, o que diz a fórmula? Que um RM equivale a 0,714 vezes, 0,783 vezes a força isométrica máxima. O que a gente vai fazer, no fim das contas? Você vai pegar esse valor de força isométrica máxima obtida na avaliação e vai substituir dentro dessa fórmula. Multiplicar e somar, que é o que está ali dentro da imagem que a gente está apresentando. Isso vai te dar um valor. Lembrando que o nosso aplicativo faz isso para vocês, tá? Aqui eu só estou mostrando de onde vem. O valor deu, nesse exemplo, de 35 kg no dinamômetro, equivale a um RM de 28 kg. A partir disso, a partir desse valor de predição de um RM, você pode utilizar, por exemplo, uma tabela do Colégio Americano de Medicina do Esporte para fazer o cálculo de carga mesmo dessas métricas que a gente vai trabalhar com o paciente. Então, por exemplo, para um treinamento de força muscular, a literatura nos diz que nós temos que pegar em torno de 80% a 90% do valor de um RM. Como a gente tem o valor de um RM ali, é só pegar um percentual em cima dele. Então, nesse exemplo, um peso entre 22 e 23 quilos seria um peso interessante para um treinamento inicial, pelo menos, de ganho de força para esse paciente. Ok? Quais são os problemas dessa fórmula? Primeiro, ela foi concebida, vocês podem acessar o nosso repositório, tá? Ela foi concebida para joelho. Então, o ideal é utilizar para quadríceps, para flexor de joelho. Porém, vocês vão ver que no nosso próprio aplicativo a gente deixa para tudo. Por quê? Porque a gente não tem outra. Então, entre não ter nada e ter um valor que talvez não seja o ideal, mas que pode ter uma relação, a gente acabou deixando dentro dos nossos relatórios. Mas tem esse porém. Outra questão é que aqui a gente se refere basicamente a um exercício com peso livre. Quando a gente usa máquinas, a coisa complica um pouquinho, porque cada máquina vai ter um peso diferente que vai chegar no final do sistema. Se você for em uma academia e botar a barra de 20 quilos, você vai ter uma percepção X de esforço. Se você for em outra academia e botar a mesma barra de 20 quilos em outra máquina, possivelmente, você vai ter uma percepção
bem diferente de esforço. Isso é normal, porque a máquina vai ter um próprio peso, né? A construção da máquina vai ter um próprio peso. Ela vai ter um sistema de roldanas, de polia, dependendo do tamanho da roldana, pode ter diferença. Dependendo da quantidade de polias dentro do sistema, também pode ter diferença. Então, é um pouco complicado você utilizar esse parâmetro para máquinas, no caso extensora, flexora, crossover, enfim. Existe como você tentar adaptar, né? Você pode, dentro do seu ambiente clínico, por exemplo, graduar a sua extensora, a sua flexora, de acordo com o valor que chega no final do sistema, utilizando o dinamômetro para isso. Dentro do nosso conteúdo mais prático, tem uma explicação de como a gente pode estar fazendo isso. Mas tem essa questão, se mudar de máquina, aquele valor deixa de ser real. Bom, aqui um exemplo de como fica a avaliação dentro do nosso sistema. No caso das primeiras imagens, são os relatórios, mesmo que a gente exporta, que encaminha para o nosso cliente. A imagem seguinte, as duas imagens seguintes, é como fica dentro do nosso aplicativo atual, dentro do nosso Medeor Cloud, essas avaliações. Aqui, se for de interesse de vocês podem baixar o e-book sobre dinamometria, sobre todo esse conteúdo que eu passei para vocês, com artigos, tudo embasado, tudo referenciado. É só escanear o QR Code que vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Acaba sendo interessante para consulta, que eu sei que vídeo às vezes não é uma opção muito interessante para nós. Então, se vocês quiserem, vocês podem estar baixando esse material. Bom, o que eu tinha para falar sobre a parte de conceito que envolve dinamometria, principalmente a manual isométrica, era isso. Espero que tenha sido útil para vocês. E no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre algometria digital de pressão.